Eu não pretendia voltar aqui hoje, mas eu acho que desde que saiu o material do Diário do Peixe, ao qual eu vou falar já já, durante a tarde, que eu até citei no vídeo de hoje à tarde, que acabou até por questões de engajamento, eu precisei jogar só para o pessoal do clube de membros para não perder o material. Porque amanhã já tem outro vídeo cobrando outra situação também, já programado para de manhã cedo. À noite eu tenho um pré-jogo que eu pretendo fazer de uma forma mais legal, né, mais informativa até. E aí, infelizmente, a gente tem que abrir espaço para isso. Foi o que eu pensei de tarde quando saiu a matéria do Diário, e depois aliado à questão de que teria a reunião da votação das contas é, de 2025 do Santos, que surpreendentemente, mas nem tanto, né, foram aprovadas. E segundo o meu amigo Lucas Mussetti, com 78% de aprovação. Incrível, né? 78% era no presencial, tá? No geral foi 75%, com os votos online também. Então, assim, conselheiros, vocês também são responsáveis, tá? Não tentem fugir da raia, à exceção dos conselheiros que votaram contra, evidentemente, e também naqueles que estão questionando alguma coisa, como eu até citei no vídeo da tarde, né? Eu vi que surgiu um pedido lá de alguns conselheiros para auditar algumas situações. Inclusive, eu acho que o ideal agora era o conselho, alguém lá de dentro, que possa solicitar para ter uma auditoria de todos os contratos do Santos, né? Porque se esse contrato escandaloso mais as contas foram aprovadas, então, gente, está na hora de fazer. Já passou da hora, né? Mas acho que chegou no limite ali no famoso turning point, né? Que agora não tem o que fazer, gente. Ou descobrem tudo que tem de estranho, né, no clube, ou já era. Assim, é que já era financeiramente falando e tal. Eu já sou da opinião, desde que da virada de 2024 para 2025, eu sou da opinião que já era. O Santos não conseguiria se recuperar com as próprias pernas, né? O que seria isso? Não consegue se recuperar que não seja vendendo para uma SAF ou algum aporte, tipo um Paulo Nobre da vida, né? Uma alma caridosa que seja santista e cobre pouquíssimos juros, né? Mas enfim, é triste porque eu até falei isso no vídeo de amanhã, se eu não estou enganado, já que já está gravado. Que a gente quer falar de campo e bola, né? Mas não dá. Então, tem coisas que não dá para deixar passar, obviamente. Mas tudo bem, eu vou abrir aqui a matéria do diário e vou falar para vocês. Eu não vou nem pedir like, porque falar para vocês é tão triste isso. Nem like, inscrição, mas se você puder também é legal. E eu tô meio zoado, meio doente, então peço desculpas até se por causa eu espirrar ou parecer desanimado, é porque eu tô mesmo, isso aí me deixou mais, ainda mais, mas tudo bem. É, a matéria do Diário do Peixe, publicada hoje ao meio-dia e meia, né, logo após a live do trio. Ah, inclusive, acabei de assistir o vídeo do Noronha falando sobre isso lá no vídeo Santos, que ele pede o impeachment, né? E eu até aconselho o vídeo porque ele pega situações do estatuto que poderiam levar ao impeachment. Eu não vou falar dessa parte, eu recomendo muito o vídeo dele, eu posso até deixar aqui no final desse vídeo para você poder assistir. Nesse eu vou falar desse contrato com os Neymares, né? O Neymar NR Sports, e também sobre essa votação rapidamente aqui, né, das contas que foram aprovadas. Mas enfim, a matéria do Diário segue, né, falando que o Santos renegociou e ajustou, repactuou, né, melhor dizer, a dívida dos direitos de imagem do Neymar, né, com a NR Sports, em dezembro do ano passado, dia 30 de dezembro, segundo a apuração do Giovanni Martinelli, do Henrique Farinha e do Rodolfo Gomes. A dívida é de 90 milhões e 500 mil, era aqueles 85 milhões iniciais, eu não sei se vocês lembram, que eram direitos de imagem, né, e tal, e agora aumentou com juros, claro. E o grande problema aí é que colocaram o CT Meninos da Vila, não o CT Ripelé, onde o profissional tem, o Meninos da Vila, aquele que viralizou recentemente, com o Cauã Basile postando, o campo todo estragado, todo zoado, sabe? Aquele lá que é na entrada aqui de Santos, no bairro do Saboa. É um CT que nem tem tanto espaço, mas é uma área que tem seu valor comercial, obviamente, né? Mas tem ali dois campos, um de grama, né? Nem tem grama direito mais. E sintético, um sintético bem ruim também. Tem uns vestiários, assim, um espaço de estacionamento bem grande, mas que não é uma área tão expansiva assim, sabe? Você não consegue fazer dois campos com tamanhos oficiais lá, por exemplo. Você não consegue fazer dois, três, então esquece. Tanto que até soltei um vídeo aqui recentemente, se vocês não lembram, sobre essa promessa, né? Que foi uma promessa que não aconteceu, até com um corte da entrevista que eu e o Noronha fizemos lá com o José Renato Quaresma, ex-diretor de base,
que era uma promessa de campanha do Marcelo fazer uma reforma lá, porque lá antigamente tinha o IML, derrubaram o IML, então tem o espaço lá, já é desativado há alguns anos, derrubaram, tem o espaço lá que o Santos prometeu levantar um prédio para academia, sala de aula, sala de fisioterapia, blá, 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 blá. Não aconteceu nada, claro. Perdão, eu falei, eu tô meio zoado. E aí, além disso, as cláusulas do contrato, voltando para a matéria do diário, condicionam a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube em uma SAF. O documento foi assinado e tem na matéria do diário, eu deixarei a matéria do diário na descrição também, mas você já deve ter visto certamente. Foi assinado presencialmente por Marcelo Teixeira, seu presidente, Fernando Bolavide, seu vice, Daniel Cury, diretor jurídico do clube, representando o clube, na verdade, né? E Altamiro Lopes Bezerra, diretor financeiro do Instituto Neymar e conselheiro da NR Esportes. O pagamento do valor total do acordo foi dividido de duas formas. No início desse ano, o clube teria que pagar 26 milhões divididos em 5 parcelas de 5 milhões e 200 mil, de janeiro até maio. Aí os 64 milhões e 500 mil que faltariam, eles teriam que ser pagos em condições diferentes, com 43 parcelas mensais de 1,5 milhão, com vencimento da primeira parcela no mês subsequente ao pagamento integral da quinta parcela de 5 milhões. Tipo, se o Santos pagasse em maio a quinta parcela, a partir de junho teria que pagar essa dívida de 1,5 milhão por 43 meses, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos, não, quase 4 anos, né? Ou seja, passaria dessa gestão e vai até a próxima, né? Praticamente até o final da próxima. Enfim, perdoe a expressão, mas eu já posso falar, porque já são 10 horas da noite. A pica ficou para outro, né? Vai ficar para outro. Mas, enfim, o pior está no final. Se o pagamento das 5 parcelas iniciais for realizado dentro do prazo previsto, a última das 43 terá vencimento em 30 de dezembro de 2029. Agora que vem a merda. No contrato, no entanto, prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição de Marcelo Teixeira à presidência do clube. O Santos terá eleições agora, né, no final do ano. Ou seja, caso o atual presidente não vença, o próximo mandatário terá que liquidar o total de uma vez. Ou seja, tipo assim, vamos supor que o Santos só pagou as 5 primeiras, ficou aqueles 64 milhões e 500 mil. Se o Marcelo perde as eleições, dia 1, 2 de janeiro, 3, o presidente tem que chegar lá e, ó, filhão, 64 milhões e 500 mil à vista. Claro que não vai ser assim no dia, mas a dívida vai ter que ser liquidada de forma total. O que é um absurdo, é um escândalo, só não é pior do que ter colocado o CT como garantia. A quarta cláusula do contrato também garante execução antecipada em caso de transformação do clube em SAF, ou seja, se a SAF entrar aqui, comprar o clube, tem que falar, olha, vocês têm essa dívida aqui para pagar à vista. Caso o clube não se transforme em SAF e não pague o total do contrato, o CT Meninos da Vila será dado como garantia em NR Esportes. Na cláusula 5ª do acordo, caso o Santos se negue a assinar instrumento específico sobre a cessão do CT, o clube estará sujeito a multa diária de 1% sobre o valor total devido. O Estatuto do Clube proíbe isso, tá? O Estatuto do Clube proíbe isso. É que, claro, eu não sei se você leva isso para a justiça, se tem uma validade ou não, né? Mas eu até procuro aqui para ver qual é só um minutinho. Aqui, o artigo, né? Seção 3. Eu não sei se fala seção 3ª, mas tudo bem. Seção 3 do patrimônio. O artigo 80 fala que o patrimônio social é constituído por bens imóveis e imóveis, inclusive títulos, dinheiro, créditos, direitos, troféus, marcas, cotas e ações de sociedade que o Santos detiver participação societária e qualquer outros valores pertencentes ao Santos. Parágrafo 1º desse artigo. Os bens imóveis e as marcas somente poderão ser alienados ou onerados por qualquer gravame mediante expressa autorização do Conselho Deliberativo em reunião especialmente convocada com a presença mínima de metade dos seus componentes e aprovação de pelo menos 2/3 dos membros. Isso aconteceu? Não. Então não pode, né? Pelo Estatuto do Clube não pode. Feriu o Estatuto aqui, né? Enfim, o Diário postou as imagens desse contrato, deixarei a matéria no final do vídeo, como eu falei, e cita, né, que pediu posição oficial, o Santos não respondeu. Repito, é um escândalo, é um escárnio, é um absurdo. O CT já é um horror, já precisa ser melhorado, mas é um dos poucos bens que o Santos tem. Imagina perder isso. É muito absurdo, gente, é muito absurdo e eu não vou chegar aqui também e falar, ó, tá vendo? Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não vou fazer isso. Eu entendo quem votou nele, eu não sou sócio, então não vou falar que eu votei ou não, porque eu nem votei, e também não vou falar, tá vendo? Vocês votaram nele. Não. Infelizmente, o torcedor muito provavelmente não sabia disso, né? Não votou com essa intenção. Mas
desconfiem de quem até hoje faz campanha, tá? Desconfiem. Porque não é possível, no ano da graça de 2026, 6 de abril, com tudo isso que está acontecendo, você achar normal. Mas, enfim. Agora sigo para outra parte. Do Conselho ter aprovado agora à noite, tá? As contas. Que é um absurdo. Ai, meu Deus. Foram votação nominal, tá? 109 conselheiros votaram pela aprovação, 37 votaram pela reprovação e um se absteve. Ou seja, os 109 que votaram a favor, mais o que se absteve, são 110, também tem participação, tá? Vamos começar a assumir responsabilidade. Eu odeio esse formato de ter conselho em clube. Eu odeio, odeio, odeio. Mas fazer o quê, né? Enfim, é triste. De acordo com o relatório, inclusive, o Santos teve um déficit de 79 milhões e 300 mil, contra o orçamento que previa, o orçamento inicial previa um déficit de 89 milhões e 500 mil. As receitas do clube atingiram um recorde de 678 milhões, mas a dívida do clube subiu para 998 milhões. Está quase 1 bilhão, hein? Do total das receitas, 188 milhões foram obtidas com negociações de atletas, ou seja, as receitas extraordinárias, aquelas que você não sabe que vai ter todo ano, não tem como garantir isso, né? Ai, meu Deus, desde o início da gestão Marcelo Teixeira, essa parte é do Diário do Peixe, tá? Antes eu estava lendo aqui do Twitter, no site. Desde o início da gestão do Marcelo, a dívida aumentou em 66%. O valor era de 603 milhões no final de 2023, e no ano passado já tinha saltado para 758 milhões e agora está em 998 milhões de reais. E aí, segundo, ainda aproveitando a matéria do Diário também que fala disso, segundo a apuração deles, a reunião foi tensa. Infelizmente a gente não vê, porque desde que o Marcelo Teixeira assumiu, ele cortou as transmissões. Na época do Rueda, que foi o pior presidente da história do Santos, o Marcelo Teixeira tá firme nessa briga também, né, para se igualar ali. Um rebaixamento ele já tem, né, também. Ele rebaixou as sereias, vale lembrar. É que o do Rueda é pior, porque foi um elenco profissional masculino, mas, assim, é extremamente grave também ter rebaixado o elenco profissional feminino, né? Foram feitos, segundo o Diário, diversos questionamentos ao Conselho Fiscal. Durante a votação, o conselheiro reclamou por alguém ter assinado o nome dele presencialmente, sendo que ele estava participando da reunião de forma online. Olha aí. Inclusive, cabe a esse conselheiro, então, questionar e cobrar, né? Perguntar o porquê. Como isso? Como isso acontece? Como é possível? Fica aí, vocês que são conselheiros, eu não sou ninguém, pelo amor de Deus, mas a dica, né? Se tá acontecendo esse tipo de coisa, é melhor se atentar, né? De repente estão votando no seu nome, vai saber. Não sei, ou tá acontecendo alguma coisa do tipo. Enfim, caso você queira saber, o Comitê de Gestão e o Conselho Deliberativo, todos os nomes que estão eleitos, tem no site do Santos, tá? Então você pode acessar. Muitas dessas pessoas estão fazendo o que querem com o clube que eu e você amamos. Isso já não é de agora, né? Faz tempo. Só que eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala, especialmente no futebol, na parte do campo mesmo, da organização. E quando a gente fala aqui, eu vou citar o Vojvoda, sei que muita gente vai ficar puto, mas quando a gente fala que um cara desse não consegue trabalhar aqui, é por esse tipo de coisa, sabe? E quando o futebol evoluiu, não tem como um clube bagunçado uma zona desse jeito, com respeito à zona que deve ser mais organizada. Não tem como um clube desse dar certo. No futebol atual não tem como. Não tem como, não vai competir por nada, vai brigar para não cair sempre e vai ficar isso aí. Então é por isso que chegou num ponto que eu acho que assim, ou assume que vai ser um time pequeno, né? Não historicamente falando, claro, mas dentro de campo competitivo, organização, instituição, ou essas pessoas saem, pelo amor de Deus, saiam do Santos. Ninguém aguenta mais, cara, ninguém aguenta mais. Esse acordo, inclusive, com a NR Sports, parece que quer condicionar a uma reeleição, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que não tem como explicar. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu já falei, é desgastante, é deprimente falar isso, cara. É deprimente, é deprimente. Tem horas que dá vontade de largar mesmo, sabe? De verdade mesmo. Eu não sei. Amanhã tem conteúdo aqui sobre a Sul-Americana, uma cobrança, inclusive, sobre a Sul-Americana, logo cedo. E eu não sei, gente. Eu fico triste. Eu fico até triste de entregar um conteúdo desse, cara. É que precisa ser entregue, né? Mas enfim. Até a próxima, pessoal. Valeu.